Isso não foi apenas uma destruição em massa, uma sucessão de idiotices completas, o que aconteceu hoje no Bundestag. Esse foi o melhor Bundestag que eu vi desde que Robert Habeck voltou ao Bundestag. E eu preciso dizer para vocês, vamos assistir isso juntos hoje. E nem estou falando do discurso da Alice Weidel, que também vem quase no final. Mas eu estou falando de Tino Kruppala, Saskia Esken e Ralf Stegner. Vocês têm que ver isso por si mesmos. Se quiser apoiar o canal por uma opinião sincera, deixe um like, inscreva-se e vamos assistir. Aí veio um membro do SPD até mim, membro do sindicato, e ele disse para mim: Kruppala, quero falar rapidamente com você, e me disse, por favor, continue exatamente assim. Eu te digo, e ele falou, nosso sindicato, posso te passar o nome depois, se quiser. E depois disso, a situação escalou no Bundestag. Quero dizer, realmente escalou. Agora a Saskia Esken vai aparecer daqui a pouco, aliás, vou mostrar isso para vocês. Olhem só como ela passou vergonha. Um Ralf Stegner, que não queria aceitar e ainda levou mais uma bronca. E os verdes também levaram a deles. E como a gente quer começar logo, eu aproveitei cada palavra. Já adianto para vocês, realmente cada palavra, porque ele estava completamente certo no que disse. Vamos começar agora com Britta Hasselmann, que depois disso ficou simplesmente calada e nem teve mais coragem de olhar para Tino Kruppala. Senhora Hasselmann, tenho que lhe dar razão pela primeira vez no Bundestag. Sim, de fato. A senhora realmente disse, Sr. Merz, o senhor não consegue. Precisamos nos perguntar, se a oposição verde ao governo atual diz que não consegue, quem realmente governou nos últimos anos? CDU, SPD no último ano, antes disso a coalizão Semáforo, Verdes, FDP e SPD. Então, basicamente, você confirmou que esses partidos e bancadas neste Bundestag não conseguem fazer nada. Por que eu mostrei isso? Vocês ainda se lembram das cenas com Eles Odeiam a Alemanha? Sim, isso foi há pouco mais de 2 anos, quando Robert Habeck fez seu discurso de encerramento e ficou claro para todos que isso iria fracassar na Alemanha. Foi há cerca de 1 ano e meio, mais ou menos. Isso se repetiu hoje, mas de uma forma ainda muito melhor. E eu diria que vamos começar direto com Saskia Esken, e eu simplesmente vou ignorar o fato de que a presidente federal Julia Klöckner tentou 6, 7, 8 vezes interromper Tino Kruppala durante seu discurso. E agora ouçam rapidamente Saskia Esken e vejam o tipo de verdadeiro tapa na cara que ela leva em seguida. Seu colega de partido e líder não oficial do partido, Björn Höcke, disse há alguns dias em Dortmund, os partidos. A democracia partidária seria um perigo para a missão fundamental de renovação da AfD. E por isso esse Estado deveria ser amplamente libertado dos partidos. Com isso, Höcke revela para todos nós o que a AfD realmente planeja para este país. Tomar o poder e depois eliminar todos os outros partidos. Me diga isso não lhe soa historicamente familiar de alguma forma? Familiar? Sim, me soa familiar e de fato da história dos últimos, vamos dizer, 12 meses, onde CDU e SPD continuam perdendo espaço e o eleitor já está lidando muito bem com isso. E sim, mas eu mesmo não teria conseguido resumir tão bem. Agora vou colocar algo um pouco mais longo e lembrem-se sempre, é direito europeu, eu preciso fazer um vídeo totalmente próprio a partir desses vídeos, senão serei processado e esse vídeo será removido. Mas por favor, deem uma olhada. Eu não acho que um Tino Kruppala vai me denunciar por isso. Nós queremos deixar bem claro aqui que, quando estivermos no governo, não queremos de forma alguma destruir outros partidos de nenhuma maneira. Isso é o que vocês querem, senhora Esken, deixe-me terminar. Isso é o que vocês querem com esses processos excessivos de proibição de partidos que vocês iniciam. Querem. Vocês querem destruir a oposição. E para ser sincero, acabei de lhe dizer isso sobre o seu colega de partido, que encontrei ontem. Posso ficar totalmente tranquilo, Deixa ele falar, por favor. Responder. E muito importante, antes que Stegner passe vergonha, reparem no deputado federal bem ao lado de Saskia Esken, como ele ficou completamente sem reação. Maravilhoso, simplesmente maravilhoso. E até mesmo Julia Klöckner tem que dizer agora, ei, na verdade os únicos que querem acabar com alguma coisa ainda são os do SPD e não a AfD.
Obrigado, é isso. Obrigada. Desculpa, não. Tem aqui uma posição clara Tem aqui uma regra clara. sobre partidos desaparecerem. Estou tranquilo quanto a isso. Isso é decidido pelos cidadãos. E você está vendo isso agora. Depois do FDP, que não está mais aqui na casa, eles não queriam mais sentar ao nosso lado. Agora querem nos proibir. E eu digo a vocês com toda sinceridade, Isso é decidido pelos cidadãos. Após as próximas eleições estaduais no leste da Alemanha, talvez vocês nem estejam mais no parlamento da Saxônia-Anhalt. Então, matematicamente falando, se deixarmos a história se repetir agora, vocês precisam de mais exatamente 2 anos, aí vão cair abaixo da barreira dos 5%, se essa dinâmica continuar assim. Quando é que vão acontecer novas eleições regulares? Escrevam aí embaixo para mim. Mas ele deixou bem claro que, na verdade, quem decide é o eleitor, como disse Höcke. E se o eleitor achar que o SPD não é mais necessário, então o SPD tem que sair do Bundestag. E isso quem decide é o eleitor. E não é o Björn Höcke, nem o Dino Krüger, o Rupala, nem a Saskia Esken e também não é o Friedrich Merz. Ele resumiu isso de forma bem clara, acredito eu, e todo mundo deveria entender assim também. Deputado Antix, permite uma pergunta do deputado Stegner? Com prazer. O senhor não respondeu à pergunta da colega Esken. Acho que esta casa não pode deixar isso passar. Que o presidente do partido não se pronuncia sobre a questão de saber se ele compartilha a posição que o senhor Höcke apresentou de que a democracia partidária deve ser eliminada. Ao contrário da Rússia, na Alemanha quem decide proibições não são partidos, mas o independente Tribunal Constitucional Federal. Cada bancada aceitaria se submeter a uma verificação de constitucionalidade, mas vocês não fazem isso por razões próprias. Por isso, queremos saber se vocês concordam com o Sr. Höcke sobre eliminar a democracia partidária. Ele já disse isso no início, na verdade, que não é tarefa da AfD eliminar esses partidos e a democracia partidária. Ele já deixou isso claro, vocês podem conferir. Ele disse logo na primeira frase. Só para reforçar, além disso, afirmou que se eles se destruírem, o problema é deles. Mas, por favor, ele ainda vai responder de novo sobre isso, porque o SPD parece estar tendo dificuldade de entender ou está entrando em pânico. Talvez porque nas próximas pesquisas eles tenham só 10. E a CDU talvez só tenha 20, e com isso, juntos, cheguem a apenas 30 de todos os votos dos eleitores. Não desconverse falando sobre a Rússia. Fale sobre si mesmo e nos diga o que acha da afirmação de que a democracia partidária dos partidos deve ser abolida, sendo ela uma parte importante da nossa democracia. Senhor Denk, o senhor provavelmente já ouviu isso na minha resposta, mas posso repetir novamente. Claro que a democracia partidária dos partidos não deve ser abolida. Com isso, tudo está bem claro e não precisa ser abolido. Eu confio na democracia, na maioria que existe, nos eleitores que vão votar e que também decidem quem vai sentar neste parlamento. Eles também decidem qual governo vai ocupar este lugar em breve e não, como disse a senhora Hasselmann, que outros decidem isso. Eu realmente acho esses discursos absolutamente maravilhosos. Tenho que dizer isso. Quando alguém coloca o dedo na ferida desse jeito, tem que comunicar de forma muito clara, inclusive sobre o fato de que, acima de tudo, ele deu uma resposta muito clara. Isso é algo que nós, políticos, nem sempre percebemos tão bem. Pegue o Friedrich Merz, por exemplo, que então listou: sim, isso está indo bem, aquilo está indo bem. A maioria das startups foi fundada, mas o que ele deixou de fora é que a maioria dessas startups já nem existe mais, por falta de verdade, ou por outros motivos financeiros. Mas vamos deixar isso de lado, né? Então, ele se saiu com frases de efeito. Ou, quando você pergunta diretamente para um político, nunca recebe respostas diretas. Ele deu 2 respostas diretas. Querida SPD, se vocês estão assistindo isso agora, sim, Tino Chrupala responde para vocês de forma honesta e com palavras simples. Vocês não entendem isso porque ele não fica enrolando e não dá para fazer disso algo ambíguo. É por isso que vocês vão por trás e dizem: eles querem dizer outra coisa totalmente diferente. Acabei de ler na imprensa, sim, a oferta envenenada da senhora Weidel, a cobra de terno, que fez uma proposta desonesta para Friedrich Merz. E foi exatamente essa aqui. Recorde de dívidas, impostos e taxas mais altos, desindustrialização, perigo de guerra, violência de imigrantes, crimes de ódio contra os alemães. Os cidadãos não podem esperar mais nada deste governo federal e de você. Sim, e o clima já estava tão carregado e tenso que quase fervia no Bundestag.
Pouco antes, ela ainda disse rapidamente que os alemães não podem esperar mais nada do seu governo, exceto custos crescentes, impostos mais altos e a casa própria, pela qual economizaram a vida inteira. Isso agora, na velhice, precisa ser tirado deles, para que pessoas que vêm de países do terceiro mundo para cá, ou que ainda estão em países do terceiro mundo, tenham que pagar por isso. Para isso, eles precisam vender, entre outras coisas, suas armadilhas. Em ambas as declarações que ela fez, o Bundestag não interveio, porque ela supostamente mentiu. Consequentemente, o original 100 é a verdade, porque caso contrário, a presidente do Bundestag teria que intervir. Nós já conhecemos isso. Chamadas de ordem por mentiras, blá, porque não se pode mais mentir no Bundestag. E agora, a oferta envenenada. Isso não é só um fracasso seu, Sr. Merz, mas de todo o seu governo. Mas a responsabilidade por isso é sua, porque o senhor se submeteu para o que der e vier ao SPD de esquerda, contrário ao mérito e à Alemanha. Com pessoas fracas não é possível fazer uma mudança política. Agora reformas urgentes precisam começar. Precisamos declarar imediatamente o fim da chamada crise climática e da transição energética. Vocês deveriam fazer política para o nosso país, querida SPD. Vocês já estão com 11%, 12% ou quanto estão agora. Se a pessoa só esteve na Antifa, então também não pode fazer uma política sensata. Nós vemos isso, por exemplo, no vice-chanceler e ministro das Finanças Lars Klingbeil. Não aprendeu nada, nunca trabalhou, só esteve na Antifa, não sabe lidar com números. E é por isso que nosso país está exatamente onde está agora. O senhor tem duas opções, Sr. Merz. O senhor pode acabar com o impasse encerrando a coalizão de esquerda com o SPD e buscando novas maiorias construtivas. Ou o senhor pode continuar esperando e não fazer nada como já era de se esperar. Até que os cidadãos forcem novas eleições para um governo reformista da AfD, primeiro nos estados e depois no governo federal. E com isso, está tudo dito. Eu sei que muitos aqui não vão gostar disso, mas estou tão profundamente decepcionado com a CDU, realmente decepcionado até o fundo da alma, que prefiro dizer, ok, talvez devêssemos tentar aguentar mais 2 anos, então o problema estará resolvido. Se nós, e é isso que eu já mencionei antes, se a queda da dinâmica continuar como nos últimos 2 anos. Então a CDU vai estar perto da barreira dos 5% e o SPD vai estar abaixo da barreira dos 5%. Os verdes estão lá, os esquerdistas estão lá e a AfD está lá. E se o crescimento continuar assim, então eu realmente não me preocupo. Então vai haver um governo lá, onde teremos um governo de partido único. E então talvez Björn Höcke esteja certo que no momento não precisamos de outro partido, talvez seja só fazer política. Se depois disso vai melhorar, se depois disso vai piorar, se ainda vai ser possível pagar as dívidas, eu não sei. Não faço ideia, mas o que mais eles poderiam destruir, além de tudo o que já está quebrado? Só precisamos olhar para as ruas. E sim, provavelmente amanhã à noite vai sair um vídeo ultra longo mostrando como estão as nossas ruas. Tipo, com violência, quem são os grupos de agressores. E eu pedi ajuda da ZDF. Isso mesmo, eles vão contar para vocês quem são, afinal, os grupos de agressores aqui na Alemanha. Eles parecem ter acordado de alguma forma nas últimas 48 horas.